E aí, seus prisioneiros de campo de concentração chinês, tudo bem com vocês? Cara, eu não acredito que eu perdi o Ideias Radicais falando de campos de concentração uigur, cara. Porra, como é que eu perdi um negócio desse? Vamos lá. Se você falasse disso uns anos atrás, como eu falei, e eu falar, não, isso é teoria da conspiração, você tá maluco, você tá viajando, você tá espalhando mentira aí por aí. Pois é, olha só. Hum, Saiu um relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU dizendo que sim, existem gravíssimos indícios de violação de direitos humanos, de trabalho forçado, de tratamentos médicos forçados e de prisões arbitrárias, entre várias outras violações de direitos humanos, contra minorias uigures em Xinjiang, na China. então o relatório mesmo não diz assim, olha, isso aqui está acontecendo. O relatório diz existem indícios. E até onde eu me lembro, o relatório não fala de todos esses indícios aí não, tá? E eu não tô passando pano pra violação de direitos humanos, mas atacando o argumento dele. Sim, essa história de campos de concentração para muçulmanos na China é isso aí mesmo. Vamos lá. Ideias radicais. E bicho, vamos deixar um negócio super claro. Hum, Foi uma fila interminável de passador de pano de ditadura. hum. Desde a galera que fala que Stalin matou pouco, ou que o Holodomor não existiu, até a galera assim, técnica, então falando assim, não, só porque isso aqui é uma ditadura maluca pra caramba, que Maluca. perseguiu os médicos que estavam avisando do Covid. Ditadura maluca. Eu gosto da capacidade argumentativa dele. Ele deve ter feito curso com o Olavo de Carvalho de psicodelia argumentativa. Porque ele começa a flutuar assim, né? Ditadura maluca e tal. Que matou dezenas de milhões de pessoas de fome, que fuzilou a sua população na praça de Tiananmen só por pedir de democracia, que praticou um genocídio e pratica um etnocídio até hoje, um processo de exterminação cultural até hoje no Tibete. Só porque eles É. fizeram todas essas coisas e são um país autoritário e tudo mais, não quer dizer que é razoável a gente suspeitar que eles tenham campos de concentrações de concentração com minorias muçulmanas em Xinjiang, como tem amplas denúncias. Eu não acho que eles fariam uma coisa dessas. Você viu esse tipo de argumento nojento, estúpido, asinino, Tô vendo agora, né? Literalmente eu tô vendo agora, Azinino. babaca, canalha, pra todo lado. Isso olhava e falava, não, mano, não é possível. E aí você já vê os caras vindo com, não, porque isso aí é propaganda e não sei o que, não sei o que. O relatório foi feito pela Bachelet. Ela nem assinou o relatório. Ela largou esse relatório nos 45 do segundo tempo antes dela vazar da ONU por pressão. E de novo, o relatório não fala que existem campos de concentração. É como ele cita no começo. Existem indícios de violações de direitos humanos. É isso que está no relatório. Esse relatório é tão várzea. Eu tenho um outro vídeo sobre esse relatório, que eu fiz um react do professor Elias, que o relatório usa tweets como fontes. O tweet em questão é de um cara que é membro da ASCI, se eu não me engano, que é uma think tank da Austrália, que é patrocinada pelo Congresso americano, que é patrocinada pela Lockheed Martin, que é patrocinada, acho que pela Raytheon também, né? Que são duas das maiores empresas armamentistas do mundo. Eles usam tweet como referência. Então, esse é o relatório que foi largado pela ONU naquele dia. Tanto que, você vê, não fala, mas ninguém mais fala disso aí, né? Esse relatório virou piada, assim, porque quem que fala mais disso? No seu último dia como comissária, né, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, Aí, ó. a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, que é de esquerda, publicou esse relatório. Depois de muito tempo da China combatendo com todas as formas para não publicar isso aí. Dizendo que é grave, as acusações que é mentira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, cara, é como se o Haddad tivesse publicado isso. Nossa, mano, olha o naipe Sabe, da... o comissário de relações de direitos humanos da ONU não era o Trump. Era uma presidente de esquerda. Ela olhou e falou, as evidências são muito sérias aqui, vamos publicar.
Então deixa eu explicar pra você o que tá acontecendo. Na área de Xinjiang, Explica. que é lá do outro lado da China, né, Me conta. lá no interiorzão e tudo mais, existe uma grande população uigur. Uigures são uma minoria, né, na China, muçulmana, é uma vertente do Islã. E eles estavam lá vivendo a vida deles e tudo mais, só que a China não admite a existência de outras culturas. Ela não admite a existência disso porque é uma ameaça ao regime deles. Tanto que eles fizeram, sim, um genocídio e um etnocídio contra os tibetanos. Eles invadiram. Bom, ele já começou a flutuar, como eu falo, né? A maioria das denúncias, a grande maioria de denúncias contra a China a respeito dos uigures vem de dados oficiais do governo chinês. Todo o trabalho do Adrian Zymes, que é o alemão lá, que começou essa história, acho que em 2017, 2018, é baseado em dados do governo chinês. Tudo. Mas eles só consideram os dados que funcionam para eles. Porque o dado do governo chinês que fala que a população uigur só cresce, esse eles desconsideram. Então é um genocídio onde a população só cresce. Então é muito interessante que só funciona quando eles querem. Os uigures, eles estão naquela região há muito tempo. E eles estavam lá de boa. Eu tenho vídeo explicando isso mais detalhadamente essa história. Até nos anos 80, quando a China começou a se abrir, eles entraram em contato com o Talibã, que o Afeganistão faz divisa com aquela região, se radicalizaram, voltaram para a China e começaram a fazer ataques terroristas que duraram até 2016, se eu não me engano. Uma coisa assim. Inclusive o Facebook é bloqueado na China, porque esses grupos se organizavam dentro do Facebook. A China pediu para o Facebook fazer alguma coisa e liberar dados desses grupos. O Facebook, que trabalha com o governo dos Estados Unidos, que tem total interesse, né, que a China se desestabilize, simplesmente falou, não, China, não vamos te dar nada. A China falou, beleza, então não tem mais Facebook na China. É por isso que o Facebook é bloqueado na China, por causa dos uigures. Dos grupos terroristas uigures dentro do Facebook. Então, esse é o problema. Tava tudo tranquilo até eles começaram a fazer ataque terrorista pelo país todo e mataram milhares de pessoas. Eles invadiram o Tibete e estão tentando ativamente apagar a cultura tibetana na China hoje. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive eu vou colocar ele aqui para você acompanhar. Isso é outra mentira porque eu fui em Yunnan, que é Tibete, culturalmente falando. Tem placa em tibetano, tem escola tibetana, as pessoas falam tibetano, né? Esse cara nunca pisou na China. E vai estar no cardzinho aqui e tudo mais. E isso foi legal também porque a banda Gojira, que tocou no Rock in Rio, e eu assisti, foi legal pra caramba, fez uma música sobre isso que é The Chant, que é o cântico, né, em referência aos cânticos tibetanos, que é criticando isso e tudo mais. Curiosamente foi aí que eu descobri, porque eu nem sabia disso, então é um negócio legal. E até foi curioso que assim, no Rock in Rio eles tocaram isso e depois eles tocaram a Amazônia. E daí puxaram um fora Bolsonaro lá e tudo mais. Muita gente olhou e falou, essa banda é lacradora e tudo mais. Acho que quase ninguém sabia que a música que eles tocaram imediatamente antes foi criticando um regime comunista, por ser genocida. Então assim, a banda só fez críticas, ok? Eles não têm... Mas... Volta pros uigures, cara. Queria levantar esse ponto aqui pra ser justo com a banda que eu gosto. O ponto é a China não admite outras culturas, não admite outras ideias. Existe uma pesada perseguição. Quando eu tava em Yunnan, eu fui numa apresentação de uma minoria... Putz, como é que chama agora? Eu esqueci o nome da minoria étnica que mora lá, que é uma minoria étnica matriarcal, inclusive. E os caras têm uma apresentação gigantesca, um troço absurdo, assim, no pé da montanha, legal pra caramba. Esse cara, que ele não faz ideia do que é a China. Assim, nunca pisou por lá. Com certeza não fala chinês. Não faz ideia. É só informação tirada do cu e não é do cu aquele aplicativo que as pessoas estão indo agora, é desse mesmo que você está pensando. Contra o que não é a ditadura chinesa. E um dos esforços foi tentar apagar e conter esses muçulmanos em Xinjiang. A desculpinha do governo chinês, aliás, da ditadura chinesa, nós estamos combatendo o terrorismo. Imagina se o Bolsonaro mete essa. Cara, pega toda essa legião passadora de pano de ditadura, vagabundo, canalha, desgraçado, defensor de ditador, ok? Pega toda essa galera e fala assim, imagina que o Bolsonaro vai lá e cria um programa para combater o terrorismo em minorias muçulmanas no Brasil. Não é minorias muçulmanas na China, porque tem outras minorias muçulmanas. Vamos por aí, começar por aí, né? Tem outros grupos muçulmanos na China.
E a diferença é, os uigures praticaram ataques terroristas. Eu não vou postar aqui, porque senão vou tomar flag do YouTube de novo, mas vocês podem achar aí ataque terrorista uigur. Teve inclusive nas Olimpíadas em 2008, pelo país todo. Essa é a diferença, cara. Com escolas obrigatórias onde as pessoas todas têm que ir, podem ser arbitrariamente presas, e lá elas serão reeducadas e tudo mais, e terão medidas de controle de natalidade e de... O que esses caras iam falar? Mas não... Eu falar que você é burro, é muito burro, porque os uigures não tiveram nem limite de filhos, né, que teve a política do filho único na China. Os uigures não tinham limite de filho. Agora tem um limite de 3. Eu não sei exatamente por quê, mas não tinha, até pouco tempo atrás. Você é burro mesmo, você não sabe, cara. Essas escolas são contra extremismo religioso porque justamente os caras tiveram contato com o Talibã e voltaram extremista. Tanto que hoje tem milhares de uigures lutando com o ISIS na Síria. O Estado Islâmico. Esse é o nível da parada. Mas não, a China fez. Então, tudo bem. A França fez. E aí? Seu Zé Ruela, a França fez. Porque é dos nossos. É um bando de canalha, cara. E o relatório publicado pela Bachelet apontando todas as evidências do que tem lá, tem centenas de fontes, tem entrevistas com locais, tem estudos, tem todo tipo de evidência que eles Tem entrevista com meia dúzia de pessoas, eu não lembro exatamente o número, mas não é... conseguiram coletar, apesar do fato de que a China não permite visitas na região. Porque assim, cara... Eu tenho amigos que foram para Xinjiang. Amigos. Cerca de 300 diplomatas de países muçulmanos foram para Xinjiang já. Xinjiang é uma das regiões mais visitadas da China, porque eu acho que é a maior região autônoma da China. Ou a maior província da China em termos de território. É só mentira, cara. É só mentira. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Não tem nada demais aqui. Nós estamos combatendo o terrorismo. Não é um campo de concentração. Não. Vocês não estão usando o trabalho forçado pra fazer essas coisas. Não estão. Posso ver? Não. Tem algum segredo de Estado que eu não posso... Cara, sabe? Que Qual o bicho problema? mentiroso, cara. Que bicho mau caráter. E por que tem essa montanha de evidências aqui e vocês só olham pra gente e gritam fascista? Sabe? Ela publicou tudo isso, tem centenas de fontes lá, mas para simplificação aqui, eu vou dar uma delas. A taxa de natalidade da região. A taxa de natalidade da região era superior à chinesa por uma margem assim, 50%, mais ou menos. E note, a taxa chinesa é muito baixa por causa das legislações, das leis que impedem você ter mais filhos, basicamente, criam vários custos. Não são famílias grandes. Então, assim, não é como se a taxa de natalidade na região fosse 10 filhos por família. Não. Ela era 50% mais alta do que a taxa chinesa, que é baixa. Reporta-se que esses campos começaram a existir em 2017. Pois bem. Por quê? Gráfico na tela aqui. Porque foi justamente o que eu falei dos ataques terroristas. E outra, esse gráfico que ele está mostrando agora, eu estava tentando achar aqui porque eu tenho uma agência de viagem no meu chat que posta viagem para pacote de viagem para Xinjiang o tempo todo e eu estava tentando achar aqui e não consegui achar. Esse gráfico que ele está mostrando são nascimentos em Xinjiang. Uigures representam 48% da população de Xinjiang. Isso aqui é todo mundo que mora em Xinjiang. Tá? Hans, cazaques, uzbeques, estrangeiros. Não está escrito uigures nesse gráfico dele. A queda da taxa de natalidade na região depois de 2017. Ela está hoje abaixo da taxa de natalidade da China, que já é muito baixa. Isso aqui é um programa de extermínio cultural. Casualidade tirada do cu, né? Porque, e aí, o que prova isso aí? Quantas milhões de pessoas se mudaram para Xinjiang? Porque Xinjiang faz parte da nova Rota da Seda, tem muito gás, óleo, petróleo, produção de algodão, fábricas mudando para lá. Muita gente mudou para lá, mas muita gente. Então simplesmente falar, olha, tá caindo, isso aqui é um genocídio.
Agora me mostra o gráfico aí da população uigur crescendo, bonitão, que também é do governo chinês. Isso tu não mostra, né? Cultural. Isso aqui é um programa de perseguição de minorias por ter uma religião e por ter uma cultura diferente daquela que é aceita pelo Partido Comunista da China. Essa perseguição envolve prender pessoas arbitrariamente, deletar a sua cultura, tentar reeducar todas as crianças, separar famílias, eles fazem isso com os tibetanos também, já é um método conhecido, e impedir mães de terem filhos. E isso está acontecendo hoje, nesse mundo. Que bicho mentiroso. Uma legião de esquerdinha aqui no Brasil dizendo não, tem vários dados sobre... E tu é uma legião de direitinhas falando essa montura de groselha e tu nunca pisou na China, cara. Tu não sabe como é que funciona. Então tu não é diferente dessas pessoas que tu tá acusando. Isso, mas um dos mais alarmantes aqui, um dos parágrafos mais alarmantes, eles têm os números, é o 110, onde eles falam que existem várias regulações em nível county, né, nos municípios, que County é condado, né, município. limitam o número de filhos que uma família pode ter e que violações desse programa de planejamento familiar levariam a educação e treinamento de habilidades. Vocational Skills Education. Nossa, que problemão, hein? Que problemão. Então você pode ser presa, uma mãe ou uma família, por ter muitos filhos. Não fala nada em prisão, cara. Fala em treinamento. Mas canalha são os outros, né? E levado para um campo de educação, de habilidades, né, para aprender. Isso nem fala ali, cara. Isso não fala fazer ali. isso. Não fala. E que esse tipo de violação é entre os motivos mais comuns para pessoas serem forçadas a ir para essa reeducação. Queria entender o que as mulheres de esquerda que defendem o drama do cara, comunismo, etc., acham disso. Não, eu não sei o que elas acham, eu só acho que tu é burro mesmo. Eu vou colocar o relatório aqui na descrição e mais pra frente eu quero fazer um vídeo ponto a ponto, detalhe a detalhe. Que não Mas fez, agora né? eu só queria chamar a atenção pro fato que isso existe, que isso saiu. Eu não consegui encaixar na agenda mais cedo, porque tinha um monte de coisa acontecendo na frente. Mas eu queria chamar a atenção pro fato que isso está acontecendo. E que, de novo, um monte de gente de esquerda aqui no Brasil passa pano pra isso aqui livremente. Cara, tu tá defendendo um negócio que tu nem sabe, tu tá falando coisa que tu não sabe como funciona, cara. Pelo amor de Deus. Nega que existe, embora exista um relatório bem sólido com centenas de evidências dentro. Ou fala assim, mas que veja bem. Então preste atenção pra essa galera, entenda o que eles defendem, veja o que é isso. E se você quiser fazer alguma coisa sobre isso, se envolva no movimento da liberdade, cara. É só a gente tendo mais gente falando melhor o movimento da liberdade. Mostrar a realidade disso, cara. Porque assim, eu tô falando disso aqui há alguns anos, largamente as primeiras respostas que eu recebi que era teoria de conspiração e agora não tem muitas respostas. Obrigado por todo mundo que aponta isso e fala, o Rafael avisou. Mas assim, a gente precisa de gente falando disso, cara. Não basta existir o dado, as pessoas precisam divulgar isso aí. E por isso, entre as várias coisas, vai ter a Ayn Rand Conference aqui em São Paulo, dia 22 e 23. Por que isso não me surpreende, né, cara? Rand Conference. Por que isso não me surpreende? Que tá envolvido com esse nível de maluquice. Por que será que isso não me surpreende? Agora. Vai ter uma porrada de palestrantes internacionais dentro do objetivismo, dentro do escopo do Ayn Rand Institute. O ingresso não tá caro agora, tem ainda um pacote promocional que é R$ 89,00 e dá uma corrida. Bora vender, não tem muitos lugares ainda livres, então vai atrás disso e encontrar pessoas que podem ajudar a criar alguma coisa pro futuro, porque a gente, para explicar a liberdade e para quando esses absurdos acontecem, a gente falar, meu Deus do céu, olha esse negócio aqui. É isso que eu falo pra esse teu vídeo, cara. Meu Deus do céu, olha esse negócio aqui. Ai. Não, cara. O relatório aponta violações de direitos humanos, indícios de violações de direitos humanos. Que aí eu não vou dizer que não tá acontecendo, porque talvez aconteça mesmo. Talvez tenha realmente violações de direitos humanos. Eu falo isso no meu primeiro vídeo dos uigures. O relatório não aponta genocídio, não aponta campo de concentração. E esse teu gráfico aí que tu fala que só porque caiu a taxa de natalidade é um genocídio? Como eu falei, me puxa o gráfico aí que a China fala que a população uigur só cresce. Então, ou se tu usa os dados da China, tu tem que usar todos, né?
Não pode só usar os que servem pra ti, né? Ai, ai. Bicho burro.